Jogos e brinquedos criados por adventistas chamam a atenção de público e surpreendem com qualidade. Formação teológica para líderes e membros que enfrentam os dilemas de um mundo instável. Missão Adventista se expande entre povos indígenas e migrantes na divisão interamericana. De Madagascar a Zâmbia, adventistas cruzam fronteiras e levam o evangelho a comunidades com mais de 70 idiomas. Igreja Adventista do Sétimo Dia avança em áreas marcadas por secularismo, conflitos e tensão no Sudeste Asiático. Líderes da igreja seguem reunidos em St. Louis, representando milhões de fiéis ao redor do mundo e traçando estratégias para levar esperança a cada canto do planeta. Os bastidores e os destaques você conhece agora aqui na ANN. – 23,7 milhões de membros em 212 países, comunicando esperança em mais de 400 idiomas. Em mais um dia da Assembleia Mundial, esse alcance global foi apresentado nas histórias de missionários, nos estandes e nas decisões administrativas que direcionam o trabalho da igreja no mundo. Veja os destaques do sétimo dia da Assembleia da Associação Geral. Amanhã começou com mais uma mensagem inspiradora do pastor John Bradshaw, que destacou que Deus é maior do que qualquer pecado em nossa vida. Seu problema não é que seu pecado é muito grande, seu problema é que seu Salvador é muito pequeno. Arrume um Salvador melhor, aquele que morreu pelo pecado, aquele que morreu para te salvar, aquele que morreu para te mudar, aquele que morreu para te recriar, e Ele fará isso. Claudia Paroski apresentou uma palestra sobre como encontrar a verdadeira identidade. Ela destacou que essa identidade não está na nacionalidade, nas conquistas ou nos sentimentos, mas sim no relacionamento com Jesus. Quando encontramos nossa identidade em Cristo, também encontramos nosso propósito na vida. Mike Ryer apresentou um sermão inteiramente de memória, utilizando apenas versículos da Bíblia, sem usar anotações ou comentários. E eu vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, a gestão chegou. No período da tarde, novas eleições para cargos de liderança foram realizadas. Robin Kujura foi nomeado diretor do Serviço de Auditoria da Conferência Geral, junto com os diretores associados do setor. Também foram anunciados os diretores associados de vários departamentos da igreja, incluindo o Ministério Jovem, Saúde, Ministerial, entre outros. Você pode conferir a lista completa de nomes no site adventist.news. A noite foi encerrada com os relatórios de 3 regiões mundiais. O primeiro veio da divisão transeuropeia, que apesar de ter o menor número de membros, destaca-se por sua riqueza cultural, diversidade linguística e iniciativas criativas de missão, especialmente em contextos altamente secularizados. Em seguida, foi apresentado o relatório da divisão Euroásia, a maior em extensão territorial. A região enfrenta desafios geopolíticos únicos, mas mantém um forte foco no ministério leigo e na participação ativa dos jovens. Por último, mas não menos importante, foi apresentado o relatório da divisão África Centro-Ocidental. O território abrange 22 países e os jovens representam 85% da membresia da igreja. Apesar da perseguição religiosa, o relatório destacou mais de 172 mil batismos nos últimos 3 anos. Agora você está por dentro do sétimo dia da Assembleia da Associação Geral. Teologia que forma, responde e transforma. No pavilhão da Assembleia da Associação Geral, visitantes conhecem de perto como a Igreja Adventista prepara pastores e membros para enfrentar os dilemas de um mundo confuso. A Igreja Adventista segue reafirmando o seu compromisso com uma teologia sólida e acessível. Ao mesmo tempo, promove o estudo acadêmico mais profundo e provê recursos práticos para uma vida espiritual diária.
Sou professor na Andrews University desde 1998, ensinando história da igreja para muitos dos jovens pastores, jovens homens e mulheres na América do Norte. Eu vejo a história da igreja como uma forma de prepará-los. Em outras palavras, uso a história da igreja não como um fim em si mesma, mas como um meio para ajudá-los a se tornarem pastores mais eficazes. Em outras palavras, eles precisam estar cientes de como a igreja passou por diferentes estágios em sua história passada e como isso pode ajudá-los a lidar com os desafios e as incertezas da era moderna. O seminário da Universidade Andrews apresenta como está preparando uma nova geração de pastores para os desafios do ministério moderno, com formação sólida, sensibilidade cultural e profunda conexão espiritual. Ter um entendimento da história é uma coisa muito importante. Quero dizer, se você esquece sua própria história pessoal, não sabe quem você é. Então, entender a história da igreja ajuda a centrá-los no que é o cristão, no que é o cristianismo, no que é a igreja. E assim, levamos nosso trabalho muito a sério. Para mim, isso não é um trabalho. É como um privilégio e uma alegria poder estar envolvido na formação dos líderes, dos jovens líderes da nossa igreja. No Centro de Exposições, o Instituto de Pesquisa Bíblica está contando como lida com questões contemporâneas sem abrir mão da fidelidade às Escrituras. O cristianismo como um todo enfrenta muitos problemas doutrinários e teológicos, e a Igreja Adventista também. Nunca houve uma doutrina que não tivesse distorções. Então, o objetivo do Instituto de Pesquisa Bíblica é aprofundar o conhecimento bíblico teológico e, ao mesmo tempo, responder inquietações e distorções que surgem. Ele é um instituto de assessoria teológica à presidência da Associação Geral. Para pastores presentes no evento, esse encontro é também um tempo para a renovação do seu chamado. Eu acho que a variável importante para mim, como líder religioso, é entender que o contexto dá perspectiva. Como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a coisa bonita é que temos algo chamado doutrina. E essa doutrina nos ajuda a manter os pés no chão através de todas as diferentes questões que estamos lidando. Entre livros, telas e orações, a teologia adventista mostra sua força equilibrar excelência acadêmica com paixão espiritual. Um investimento que transforma líderes e fortalece cada membro da igreja. De Madagascar a Angola, da Zâmbia à África do Sul, pessoas de diferentes culturas e línguas se unem em torno de uma mesma esperança, a volta de Jesus. Em vilarejos, cidades e ilhas da África Austral e do Oceano Índico, os adventistas do sétimo dia ajudam outros a conhecer mais profundamente a Cristo. Essa fé está transformando vidas. A divisão sul-africana Oceano Índico abrange 23 países no sul da África, além de várias ilhas ao redor do continente, com mais de 4,3 milhões de membros batizados. É a segunda maior região da igreja no mundo. Seu rápido crescimento é resultado dos esforços unidos de líderes e membros, impulsionados pelas iniciativas I Will Go, da Igreja Adventista Mundial, e envolvimento total dos membros, o TMI. Para avançar ainda mais na missão, a região lançou o Impacto Zid, um esforço evangelístico coordenado para mobilizar toda a igreja no compartilhamento do Evangelho, por meio de palavras e ações. Botsuana foi o primeiro território a receber o Impacto City, com reuniões evangelísticas realizadas nas cidades de Francistown e Gaborone. 30 locais de evangelismo ganharam vida, apoiados por uma vibrante combinação de pastores e pregadores leigos, sob o tema Cristo, Nossa Esperança. Um dos destaques foi o alcance inclusivo dos ministérios de possibilidade, demonstrando que todos podem participar da missão. O apoio do governo à iniciativa confirmou o impacto crescente desses ministérios na comunidade. Ao final da campanha em Botsuana, 234 pessoas foram batizadas, entre elas 5 pessoas com necessidades especiais. O Impacto África do Sul aconteceu na cidade de Cape Town e arredores. Mais de 50 locais de evangelismo foram estabelecidos em todo o Cabo Ocidental, com a forte participação de líderes locais e regionais.
Em Lesoto, também conhecido como Reino das Montanhas, líderes da União Central do Zimbábue se uniram à campanha, resultando em 34 batismos. Ao todo, 428 pessoas foram batizadas na Conferência da União da África do Sul, como resultado direto dessa iniciativa. Em 2024, a Zâmbia se tornou o centro de uma das maiores e mais impactantes campanhas evangelísticas da divisão sul-africana Oceano Índico. As uniões do norte e do sul da Zâmbia uniram forças e mobilizaram pastores e evangelistas leigos de toda a divisão, realizando ações em mais de 2.000 locais de evangelismo. O setor da saúde também se destaca na missão da igreja na região. Em 2023, o Hospital Adventista de Blantyre, no Malawi, realizou sua primeira cirurgia cardíaca aberta, um marco que reforça o compromisso da igreja com um ministério holístico, cuidando do corpo e da alma com compaixão e excelência. O evangelismo, por meio da literatura e o envolvimento dos jovens, continuam fazendo a diferença, transformando vidas em todo o território. Em Angola, o evangelismo literário está impactando profundamente. Na província de Kenin, mais de 100 membros de uma igreja apostólica, incluindo um evangelista influente, decidiram se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia após lerem o livro O Grande Conflito. A mensagem do livro os levou a uma decisão coletiva: o batismo. A palavra impressa continua viva, mas em novos formatos. De Bíblia em quadrinhos, livros multilingües e plataformas digitais, a experiência editorial mostra como a missão da página escrita se reinventa para alcançar um mundo que tem novos hábitos de leitura. Nos espaços das editoras adventistas na Conferência Geral, tradição e inovação se encontram para cumprir o mesmo propósito: levar esperança. Da Espanha, a Sá Feliz, uma das maiores editoras cristãs do mundo, apresenta sua atuação global. Já a Pacific Press aposta em novos formatos e conteúdos para alcançar públicos diversos em um mercado em constante mudança. A Casa Publicadora Brasileira, que é aqui onde eu estou, mostra sua força a unir tradição editorial e inovação, com títulos que vão desde lições infantis ilustradas até conteúdos digitais e livros de crescimento espiritual. Essa editora aposta em uma abordagem acessível, design moderno e temas atuais para dialogar com todas as faixas etárias. Enquanto a revista Liberty atua na defesa da liberdade religiosa junto a líderes políticos, a revista Message continua alcançando comunidades com mensagens de fé, saúde e transformação. O Ministério Streams of Light International mostra como voluntários e tecnologia se unem para levar literatura de casa em casa. É do impresso ao digital que a missão continua em movimento. Livros, quadrinhos, revistas, plataformas digitais, são diferentes formatos, um só objetivo: espalhar a mensagem por todos os meios possíveis. As editoras adventistas seguem mostrando a sua força, adaptando-se aos tempos, sem perder sua essência, que é comunicar esperança ao mundo. Em regiões marcadas por conflitos, tradições seculares e isolamento, histórias de fé e transformação continuam a surgir. De Mianmar a Singapura, passando por Timor-Leste e Tailândia, veja como a mensagem do Evangelho está mudando vidas nessa região. Ao longo da fronteira entre Mianmar e Tailândia, uma região marcada pela guerra civil, onde o budismo é dominante e o cristianismo é raro, Maya foi separada de sua família. Quando a esperança parecia perdida, ela conheceu um professor missionário que a apresentou a mensagem de Jesus. Hoje, Maya celebra um novo começo. Eu me aproximei de uma professora. Ela me explicou sobre a segunda vinda de Cristo e as semelhanças entre o cristianismo e o islamismo. Eu tinha minha própria Bíblia e estudei por conta própria. Aceitei Jesus Cristo e fui batizado. Em Timor-Leste, uma nação majoritariamente católica, onde o secularismo é profundo, Nathaniel tentava melhorar seu inglês ouvindo um sermão no rádio. Mas ele encontrou mais do que um novo idioma.
A mensagem mudou seu caminho e abriu seu coração para Jesus. Eu não queria ouvir a palavra de Deus, mas quando escutei a gravação novamente, percebi que o que eu ouvia era, na verdade, a resposta para a pergunta que vinha buscando. Era sobre a verdade de observar a lei de Deus. Era exatamente a mensagem que eu procurava. Falava sobre os mandamentos, incluindo o sábado. Isso despertou minha curiosidade para estudar a Bíblia. Foi por meio dessa estação de rádio que finalmente encontrei a verdade. Em Singapura, uma das sociedades mais modernas e pluralistas do mundo, o isolamento social afeta milhões, incluindo o Sr. Wang. Aos 76 anos, depois de uma cirurgia, ele ficou confinado em casa, preso à depressão, sem motivos para continuar. Mas um pastor e uma comunidade solidária o ajudaram a redescobrir seu propósito. Houve um tempo em que minha autoestima estava muito baixa, porque eu achava que minha doença nunca ia passar. O pastor Jia Hong não desistiu de mim. Houve várias vezes em que pensei em pular de um prédio. A igreja não desistiu de mim. Desde que cheguei a esta igreja, tenho muita esperança para a minha vida. Na Tailândia, onde o budismo molda o cotidiano, uma comerciante enfrentava várias doenças, enquanto trabalhava incansavelmente. Ao aceitar o convite de um pastor para fechar sua loja aos sábados e visitar a igreja, ela descobriu uma nova fé e passou a viver guiada por ela. O pastor Huengwit chegou e perguntou, como você está? E eu respondi, como posso estar bem? Estou sofrendo com 6 doenças. Ele então perguntou, que dia sua loja fecha? Eu respondi, no domingo. Naquela época, eu ainda praticava o budismo, mas o pastor disse, feche no sábado e vá à igreja comigo. Desde então, continuo frequentando a igreja de Deus todos os sábados. Tenho uma fé forte em Deus e fui batizada. Delegados de todas as idades se reuniram em São Luís para decidir o futuro da Igreja Adventista. Em meio a culturas e histórias diversas, uma verdade ficou clara: a missão não tem idade. Representantes de todo o mundo se reúnem mais uma vez no Centro de Convenções em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, para tomar decisões e se unirem em oração pelo futuro da Igreja. Além das culturas, o que chamou fortemente a atenção foi a diferença generacional entre os delegados. O mais importante é que todas as pessoas de todas as idades podem participar, podem experimentar, crescer em seu relacionamento com Deus, com a igreja e com o cumprimento da missão. Então, se nós precisamos como igreja alcançar a todos, é importante ter representantes de todas as áreas, de todas as regiões geográficas e de todas as idades. Entre milhares de delegados se destacam os rostos mais jovens, uma nova geração que não representa apenas o país de origem, mas também o futuro da igreja, uma geração que quer ser parte ativa do futuro e do presente da igreja, porque os sonhos e a dedicação dos jovens também faz parte do crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira como delegado, né? 10 anos atrás eu era só visitante, mas agora sou delegado, e 10 anos atrás eu tinha um sonho para ser pastor e se realizou. Dentro dos 10 anos eu estudei na FAAMA no Brasil e agora sou um dos administradores da missão no Suriname. Cada pessoa traz seu brilho e suas ideias para a área em que é chamada a servir, porque a idade não é uma barreira para o compromisso com a missão. De canoas que cruzam nos rios da Amazônia às multidões que atravessam fronteiras fugindo da dor, uma missão está em movimento. Na divisão interamericana da Igreja Adventista, pessoas comuns estão vivendo o Evangelho de forma extraordinária, falando a língua dos povos indígenas, acolhendo migrantes feridos pela jornada e servindo a um só propósito. Das regiões do norte da América do Sul, em países como Colômbia, Venezuela e Guiana, até a América Central, como o México e as belas ilhas do Caribe, homens e mulheres responderam ao chamado "Eu irei". Eles vivem a missão com profundo compromisso e amor.
Nas áreas mais remotas do território, onde os rios são as estradas e a floresta é o lar, o evangelho é compartilhado com confiança. Ali, a missão acontece ouvindo, conectando e construindo amizades genuínas. Eles têm uma forma diferente de se comunicar e socializar. Seu idioma tem apenas 11 letras. Para alcançar esse povo, foi preciso entrar nas comunidades, aprender sua cultura e viver entre eles. Graças à iniciativa de Misael, o evangelho chegou a 11 das 67 comunidades indígenas daquela região. Roger Allen vivia sem um propósito claro, até experimentar a transformação em Cristo. Quando entendeu que a segunda vinda de Jesus colocará fim à dor, à morte e ao sofrimento, ele sentiu o chamado de compartilhar essa esperança com todos ao seu redor. Me tornei secretário, depois líder, e comecei a buscar um papel ativo na missão. Ele decidiu estudar teologia, mesmo enquanto trabalhava como técnico de energia elétrica. Seu amor por Cristo inspirou mais de 600 pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. Nas cidades fronteiriças, por onde milhares de imigrantes passam enfrentando incertezas, perigos e dor, a compaixão e o serviço se tornam urgentes. Na primeira vez que fui a uma igreja adventista, fiquei muito nervoso. Visitamos uma comunidade onde um grupo de jovens contava histórias da Bíblia para as crianças. Depois, me convidaram para uma brigada de saúde da ADRA e lá atuei como médico. Chegam famílias, crianças e adolescentes viajando sozinhos, mulheres grávidas, mulheres que sofreram abusos ao longo da jornada. Quando jovens profissionais como Tânia integram sua vocação com um chamado espiritual, a missão permanece viva. Cada uma dessas histórias é apenas um vislumbre do que os membros do grande exército de Deus estão fazendo na divisão interamericana. É a paixão dos nossos membros vivendo a missão com esperança e compromisso total. É assim que a missão se vive em nosso território, sendo mordomos fiéis do Senhor no tempo em que nos foi dado viver. Aprender sobre a Bíblia brincando. As editoras adventistas Sá Feliz, da Espanha, e CPB, do Brasil, apresentam jogos e brinquedos diferentes. Eles ensinam a estrutura, história e doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de um jeito que você nunca viu. Oi, meu nome é Noah e tenho 14 anos. Eu tô aqui no Exhibition Hall para mostrar uma coisa muito legal para vocês. Vem comigo. Explica pra gente o que são esses brinquedos. Sim, esses brinquedos são uma grande realização para nós da Casa Publicadora, porque nós notamos que não tínhamos, nem em território brasileiro e nem tampouco no mundo, essa proposta infantil. São histórias bíblicas em formato de personagens com alta qualidade e também o material que nós somos especialistas, que é o livro. Esse é um livro para colorir com os próprios personagens. São 4 histórias que nós temos aqui. Davi e Golias, Jonas e o Grande Peixe, Sansão e o Leão, Esther e o Assuero. E mais, nós estamos trabalhando para o próximo ano, quem sabe até para o Natal, com 4 novas histórias. A Arca de Noé, Moisés e o Faraó. Estamos trabalhando também com a estátua de Nabucodonosor e, por fim, Jesus, bebezinho e sua família na estrebaria. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ato. Quantos anos você tem? 4. E vocês acham esses brinquedos legais? Sim. Você gosta de algum mais do que os outros? Tem um que é seu favorito? Sim, Sansão e o Leão. É? E você tem todos? Quais que você tem? Todos eles. Nós levamos por volta de 6 meses o desenvolvimento. Mas o interesse da Casa Publicadora não está somente nos brinquedos, nos toys. Também jogos. Os jogos nós estamos trabalhando com uma parceria com a nossa editora na Espanha, que é a Sá Feliz. Então já há um mix de jogos bem interessantes vindo para território brasileiro e, se Deus quiser, para todo mundo.
Estamos aqui na stand da Sá Feliz e eu tô aqui com Vinícius e ele vai me explicar como é que joga esse joguinho aqui. Olá, tudo bom, pessoal? Seguinte, esse jogo é chamado Goyi. É um jogo para você entender a estrutura da igreja e também a história dos nossos pioneiros. Como que funciona? Em cada rodada você vai ganhar uma pecinha dessa aqui de igreja e vai plantando no mapa. Você joga o dado, aonde você cai no tabuleiro é a carta de recurso que você vai ganhar. Com os recursos você pode plantar igrejas novas ou os prédios de associação, os prédiozinhos de divisão e o prédio da conferência geral. Quando você coloca o prédio da conferência geral, o jogo acaba e Jesus volta. Ou ele também acaba se você consegue plantar uma igreja em cada lugar do mapa. Essa é uma boa maneira de você aprender a estrutura da igreja e dos pioneiros brincando. Bem, esse foi o ANN de hoje, diretamente da Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós voltamos novamente amanhã para manter você informado e informada e atualizado e atualizada sobre tudo o que está acontecendo aqui. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.